A gente abre o nosso boletim segunda edição falando sobre essa tensão entre os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, nessa ofensiva aí contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Hoje, inclusive, durante a sessão plenária do STF, o ministro Alexandre de Moraes participou aí de forma virtual e acabou falando. Ele não deixou barato, acabou comentando aí a decisão do Congresso dos Estados Unidos de passar, então, um projeto de lei para barrar pessoas como Alexandre de Moraes, que são ditos como censores lá nos Estados Unidos. Mas hoje eu não estou sozinha, eu tenho companhia para falar sobre esse assunto e sobre como é que os Estados Unidos está enxergando todo esse cenário de ofensiva do governo Trump contra possíveis censores a americanos ou pessoas que moram nos Estados Unidos. Hoje eu converso com o Fernando Hessel, que é observador da Casa Branca e também do Pentágono norte-americano. Oi, Fernando, boa tarde. Primeiramente, obrigada pela participação aqui com a gente. Oi, Neila. É um prazer falar com você, especialmente aos amigos do Metrópole. Estou à sua disposição. Fernando, semana cheia. O que a gente falou aqui de Donald Trump, de Estados Unidos e Alexandre de Moraes não está escrito. Mas eu queria ver o seu olhar, saber o seu olhar de como é que está tanto na Casa Branca quanto para os americanos, se isso de fato chegou até os ouvidos dos americanos, se isso de fato gerou uma polêmica de, inclusive, deputados americanos estarem aí criando esse projeto de lei, tentando passar esse projeto de lei para barrar a entrada, barrar o visto de pessoas assim como Alexandre de Moraes, que estão julgando uma possível censura a americanos ou a pessoas que moram nos Estados Unidos. Neila, é o seguinte, há de se entender que a política ela tem que ser totalmente dependente do setor privado. A gente tem que partir dessa premissa. Eu acredito que um complementa o outro nos Estados Unidos, e a gente sabe que tem um cunho político, mas o Brasil tem que tomar todo o cuidado, e aí eu estou falando de governo, de não misturar as frequências, popularmente dizendo. Ou seja, se há algum questionamento da atitude do judiciário brasileiro, e a gente está falando de um poder especificamente, o governo brasileiro tem que segurar as pontas, não pode, em momento algum, misturar o que é público, o que é diplomacia, com ações individuais voltadas ao, por exemplo, ao ministro do Supremo. Então, há de se fazer essa distinção. E há um grande erro aí da parte do governo Lula em tomar a frente, tomar isso para o lado pessoal e sair na defesa do judiciário. Eu acredito que não só eu, mas os analistas aqui nos Estados Unidos entendem que o judiciário brasileiro tem condições suficientes de discutir um litígio, vamos assim dizer, uma defesa que existe dentro aqui dos Estados Unidos. A gente está falando de empresas privadas processando a pessoa do ministro e não o governo. Então, a gente entende que foi uma atitude bastante precipitada por parte do governo brasileiro e era tudo que, na verdade, o Trump precisava. Agora, o que entra em jogo agora é realmente uma questão diplomática, uma relação comercial que fica comprometida por uma coisa que foi antecipada antes do tempo. Fernando, a gente está falando de empresas privadas processando aí o ministro Alexandre de Moraes, mas vale levar em consideração que o Rumble, juntamente aí com a empresa do presidente Donald Trump e com a rede social do Donald Trump, também entraram aí com um pedido de processo contra Alexandre de Moraes. Então vai um pouquinho além. E também Elon Musk, que é proprietário aí do X e que foi uma das pessoas mais atacadas por Alexandre de Moraes aqui no Brasil em relação à própria rede social. Então, a gente sai um pouquinho dessa vertente de empresas particulares, porque a gente tem esses atores que estão aí frequentando os dois âmbitos, né? Governo e empresa privada. Exatamente. Por mais que exista, como eu disse, um cunho político por trás disso tudo, um certo revanchismo, né, e a gente está vendo empresas do atual presidente americano, Donald Trump, né, movimentando nos bastidores, é importante se manter uma imagem institucional justamente para não dar motivo para você alavancar esse tipo de discussão. E aí, no pé do governo brasileiro, o que se deveria ter, na verdade, é bastante prudência nestas horas e tentar deixar o judiciário, a pessoa do ministro,
se defender junto à justiça americana, tentar ao máximo blindar essa questão política. Só que agora o negócio ficou meio fora de controle e, com certeza, era tudo, volto a dizer, que Trump precisava para poder colocar em xeque uma pressão ainda maior, usar a máquina administrativa americana, o poder da Casa Branca, para poder fazer uma certa chantagem junto ao governo brasileiro. É errado? É certo? A gente não está aqui para discutir isso, porque as desavenças elas acontecem entre os países, as discordâncias. Só que a gente tem que tomar um extremo cuidado para a gente não crescer essa divisão, essa possível divisão, e buscar na diplomacia um momento para resolução. Então, o Brasil precisa ter bastante prudência e agora pensar de que maneira consertar isso. Querendo ou não, a gente tem que entender que os Estados Unidos é um líder mundial, economicamente falando, e a gente tem que se colocar cada um no seu lugar, não tirando a importância do nosso país, do Brasil, mas a gente tem que entender realmente o nosso lugar à mesa num momento de discussão como esse. Bom, você falou sobre respostas políticas e desde a semana passada a gente vem tendo respostas políticas aqui no país. No final da semana passada, antes mesmo dessa questão aí da lei passar no Congresso dos Estados Unidos, o presidente Lula aqui no Brasil chegou a dizer que o presidente Donald Trump não foi eleito para governar, para administrar o mundo, que ele foi eleito para governar apenas os Estados Unidos e que ele deve então ficar por lá e governar o país dele muito bem. E ontem o Itamaraty também divulgou uma nota muito política, muito cética, que todos analisaram, inclusive pessoas do próprio governo, dos bastidores do governo, analisaram como uma nota técnica demais, por assim dizer. E em terceiro lugar, temos a manifestação de Alexandre de Moraes hoje, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que daqui a pouco a gente vai rodar o trechinho do Alexandre de Moraes, mas ele acabou por dizer que o Brasil não é mais uma colônia, que o Brasil não precisa dos Estados Unidos e que aqui deve-se sim, aquele mesmo texto dele de sempre, que aqui deve-se sim respeitar as leis brasileiras e que, se preciso for, as empresas de fora, estrangeiras, assim como o X, deverão cumprir as nossas normas, as normas aqui do Brasil. Então, tivemos esses posicionamentos. Você entendeu também esses posicionamentos como políticos demais? Sim, com certeza. Eu acho que essa é a base da nossa conversa aqui junto ao Metrópolis. Eu acho que houve uma verborragia excessiva, vamos assim dizer, se eu posso dizer assim, que acabou comprometendo aí essa relação. A gente precisa entender dentro das relações internacionais que cada país tem a sua autonomia e forma de administrar. E aí a gente está falando também das peculiaridades de cada líder. E não estou saindo na defesa do presidente Donald Trump. Existem pontos positivos e pontos negativos, mas cada um tem uma maneira de fazer a sua relação internacional, de se relacionar junto aos outros países. E essa é uma característica bastante especial, bastante particular do presidente Donald Trump. O que os pares precisam entender é justamente essa dinâmica da barganha, ou muitas vezes de uma posição bastante excessiva para poder recuar um pouco mais para frente. Então, é por isso que é preciso ter um pouco de prudência e cautela na hora e respeitar isso. Até porque o presidente Lula também tem uma forma de trabalho, tem uma maneira de fazer a sua gestão, tanto internamente no país e como fora. A mesma coisa acontece com o Donald Trump. Era totalmente diferente junto com o Biden. Então, é preciso ter isso, a princípio, bastante claro na cabeça para justamente não cometer esses tipos de excessos. E aí, volto a dizer, não estamos julgando se o Brasil está certo ou errado, ou os Estados Unidos está certo ou errado. O que precisa, na verdade, é ter bastante prudência e ter condições de poder sentar numa mesa redonda e poder conversar e negociar e chegar num assunto comum. O problema é, volto a dizer, houve uma mistura aí dos interesses privados com o governamental, e isso realmente é um grande problema. Fernando, antes da gente continuar, eu vou te pedir um minutinho, você fica aqui comigo, que eu vou pedir para a produção rodar o VT da fala do ministro Alexandre de Moraes de hoje, para quem está nos assistindo agora. Há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos
foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria. É que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Uma república independente que vale dizer que tem como maior parceiro comercial, maior parceiro econômico, os Estados Unidos. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. Como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano quanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos
do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao Judiciário, ao Supremo brasileiro, mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar para quem que ele está dizendo isso. A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial, porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. Bom, você já deu um conselho implícito aí, falando que o próprio Supremo Tribunal Federal deveria melhorar esse tipo de comunicação. Mas quando a gente acha que já está complicado com o ministro Alexandre de Moraes falando sobre o assunto, pode ficar ainda pior. Isso porque o presidente da corte também falou sobre isso e saiu a defesa aí do amigo Alexandre de Moraes. Também vou pedir licença para a gente ouvir a fala do ministro Barroso. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Eu volto com o Fernando. Fernando, me ouve? Oi, estou te ouvindo, sim. Para a gente arrematar a nossa conversa, eu vou um pouco mais a fundo, numa questão um pouco mais estrutural, que o Donald Trump vem fazendo então essa ofensiva aí contra o ministro Alexandre de Moraes, no que diz respeito às redes sociais. Eu saio um pouco agora do assunto da lei que está passando no Congresso, que vem sendo aprovada aí na comissão no Congresso, mas falo sobre a questão do X, do Rumble e da rede social e da empresa de Donald Trump. A gente sabe que mais a fundo, no cenário político, Donald Trump quer trabalhar e vem trabalhando para que tenha um cenário global aí mais voltado para a direita. Temos uma direita aqui na América do Sul, com Javier Milei na Argentina, a gente tem Viktor Orbán e temos Donald Trump também nos Estados Unidos. Eu entendo que ele vem trabalhando assim para uma direita global em prol, claro, das próximas eleições aqui no Brasil de 2026, em prol de Jair Bolsonaro ou de quem quer que seja que venha no lugar dele. Vocês têm essa mesma impressão também? Sim, com certeza. Existe aí realmente um fortalecimento dos países de direita e, claro, e quem está encabeçando isso é Donald Trump. E não poderia ser outra pessoa. E aí a gente está fazendo essa análise política que não é mal nenhum a gente analisar isso, até porque se tivéssemos um líder da ala da esquerda nos Estados Unidos, e Biden não fez essa tarefa de casa dentro do partido dele para poder se estabelecer como uma liderança da esquerda, não estou falando nem da extrema esquerda, o Trump agora usa desse poder, dessa retomada do segundo mandato, para justamente se posicionar como um líder da direita mundial. E está certo ele. Se eu estivesse no lugar do Trump, faria a mesma coisa. Né? Se também
fosse da área da esquerda também, eu também faria a mesma coisa. A gente tem que entender que a relação internacional, as relações internacionais, ela é um grande tabuleiro, é um grande jogo de xadrez e precisa saber jogar. E cada um vai buscar o seu protagonismo, o protecionismo. Então, não vejo mal nenhum nesse tipo de comportamento que Trump vem fazendo. É certo que há exageros, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas com certeza, nós estamos falando de uma máquina americana que, em primeiro lugar, precisa fazer realmente uma reengenharia administrativa pública, e isso eles já estão fazendo. Não quero discutir os métodos que estão sendo usados através do Elon Musk, mas é necessário, sim, porque a gente está falando de um governo americano que não tem dinheiro suficiente para pagar a própria folha de pagamento. Então, existem problemas internos dos Estados Unidos e problemas externos que, com certeza, cai justamente nisso que você está dizendo, no fortalecimento da direita, e aí quem decide isso é o voto, é a população. Quem fala melhor, quem vende melhor o seu peixe, acaba levando. Então, a gente precisa se distanciar um pouco das emoções e fazer esse tipo de análise que é importante. É um jogo de tabuleiro e a gente precisa saber dançar conforme a música. Pode não aceitar 100% daquilo que está acontecendo, mas a gente precisa diminuir os impactos e diminuir os prejuízos. Olha, Fernando, te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Obrigada mesmo pelo olhar aí nos Estados Unidos, o olhar na Casa Branca, esse olhar dessa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo Tribunal Federal. Eu te espero numa próxima. Com certeza. Prazer falar com você, estou sempre à disposição. Bom trabalho, parabéns pelo desempenho de você. Obrigada, até a próxima.